Boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje no pós-jogo desse CSA 1, Guarani 2, super importante pra gente. Hoje o programa de número 249. Né? Estamos quase chegando no número 250, é bastante coisa. E sempre com o prestígio de vocês participando aqui. Nós estamos com uma participação enorme e vai ter mais ainda agora, né? Que graças a Deus nosso time parece que tá tirando o pé do atoleiro. É isso aí. Agora sim, são 3 vitórias seguidas, não tinham tido nenhuma vitória seguida, 3 vitórias seguidas ainda, há muito tempo. Eu não me lembro, vou ter que recorrer às estatísticas depois para saber quando é que foi a última vez que nós tivemos 3 vitórias seguidas. Eu me lembro, realmente não faz tempo. Nós tivemos a primeira vitória de virada no campeonato. Até há pouco tempo atrás a gente só tinha uma vitória fora de casa. Hoje fizemos a 3ª vitória fora de casa. O Guarani vem num segundo turno bem bom, aproximadamente quase 52% de aproveitamento. Agora a gente já pode dizer que o segundo turno é bem consistente. O Guarani tem um segundo turno que vai fazer a diferença em relação a conseguir escapar ou não, né? Óbvio que nada mais do que isso, temos que torcer amanhã para os tricolores do Morumbi serem campeões, e aí provavelmente a gente já vai ter garantido a nossa vaga no campeonato, na Copa do Brasil do ano que vem também, sem acessar o ranking, que é muito importante pra gente. Então nós temos um calendário forte de novo pro ano que vem. Mais uma chance a gente tentar fazer um bom trabalho, né? Vamos falar um pouco do jogo de hoje. Ontem, queria mandar um abraço pro pessoal do Eternamente Azulino, que me convidou para ontem participar de uma live junto com o pessoal do CSA, que sempre é muito educado, muito cordial com a gente, muito respeitoso com a Arquibancada Guarani. Um grande abraço para eles. E ontem não foi diferente, né? Mas ontem eu estava dizendo algumas coisas, vai. Primeiro, que eu não achava que o Guarani ia jogar na retranca, e errei um pouco. Porque principalmente no segundo tempo, o Guarani, obviamente, depois que marcou o segundo gol, baixou suas linhas. Até demais para o meu gosto. Outra coisa que nós conversamos ontem foi que as estatísticas, o retrospecto é muito favorável ao Guarani, apesar de que eu não acredito muito nisso. Tem o peso da camisa e tudo mais, mas o retrospecto era muito favorável. O Guarani tinha 12 jogos, apenas uma derrota. Fiz mais um jogo hoje, 13 jogos e apenas uma derrota, uma vitória do CSA em 13 jogos na história. E o Guarani hoje, com a de hoje, venceu 9. Então o Guarani, com certeza, tem um retrospecto muito favorável contra o CSA. Se tem a ver ou se não tem a ver, o fato é que nós conseguimos uma vitória importantíssima, simbólica, crucial nessa reta final para escapar do rebaixamento, né? O Guarani, logo aos 6 minutos de jogo, tem um problema a ser resolvido, que é a contusão do Leandro Vilela. O Leandro Vilela machuca, precisa sair do jogo, e claro que a gente não está torcendo para jogador nenhum, para pessoa nenhuma se machucar, mas a gente sempre vem criticando o Leandro Vilela na marcação da cabeça de área. E aí ele coloca o Richard Rios. As características são um pouco diferentes. O Richard Rios, ele é um pouco mais segundo volante, né? Tem qualidade, mas ele é um pouco, como é que eu posso dizer, senhor de si demais para mim. De vez em quando ele assume riscos um pouco desnecessários para mim ali tentando driblar na intermediária. Então parece um pouco o Rodrigo Andrade, né? Um pouco mais novo, né? Se fizesse isso lá na frente da área, tudo bem, mas é volante. Enfim, entrou o Richard Rios, e o Guarani mudou muito pouco no primeiro tempo, até os 17 minutos, quando eles marcam um gol. O CSA estava fazendo uns 10 minutos de pressão ali naquele momento, o que não é desejado.
e numa bola que pipocou ali na área, acaba sobrando para o Oswaldo, que vira e marca o primeiro gol. E podia ter sido, naquele dia, eu estava inclusive assistindo o jogo com o Pedro, e eu disse: Pedrinho, hoje é daqueles dias que nós vamos tomar a sacoleta. Mas o Guarani reagiu bem, o que me deixa um pouco mais com a pulga atrás da orelha, porque não vinha jogando, resolveu ficar equilibrado e jogar. E aí, aos 27 minutos, 10 minutos depois de ter tomado o gol, na verdade eu acho, eu ia dizer que achou o gol, mas não foi uma jogada pela direita. O jogo do Matheus cruza, um cruzamento não assim muito agudo, vamos dizer assim, mas a bola pinga na área, falha da zaga do CSA, acaba sobrando para o Isaac do outro lado. O Isaac, que bate com a direita sempre, caiu com a bola na esquerda. Ele tinha perdido a passada da bola, eu falei, perdeu o gol. Mas ele ajeita para a direita e consegue chutar, não muito forte, mas a bola vai passando no meio das pernas de goleiro e zagueiro e a bola entra no gol. Empatamos o jogo aos 27. E aí o Guarani controlou bem o jogo dos 27 até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Guarani troca mais um jogador, porque o Giovanni Augusto tinha tomado uma paulistinha na reta final do primeiro tempo. Não volta para o segundo tempo, volta Iago no lugar dele. Então é a segunda contusão do dia, mas agora tirando o Giovanni Augusto, que é um cara que consegue prender a bola do meio de campo para frente, e colocando o Iago, que é um cara correria, que a gente conhece bem, não é grande coisa, né? Aliás, não é nada, é bem pouca coisa, né? Diga-se de passagem. O que mudou do primeiro turno para agora é o cabelo, só. Entendeu? Fez um penteado meio diferente e tal, enfim. No segundo tempo, então, começando o jogo, uma jogada, eu diria para vocês, por nós, manjada. Bola na ponta com o Jamerson vai à linha de fundo, no limite cruza, e quem aparece de cabeça, obviamente, o nosso goleador Yuri Tanque, de cabeça, mais um. Se não me engano, são 6 gols agora, 6 gols em 7 jogos. É uma média sensacional, ele está marcando um gol todo jogo. E um pouquinho no final, um pouquinho antes do final do primeiro tempo, houve um escanteio para o Guarani, onde a bola fechada passa na frente dele. E o goleiro fura e ele não esperava que ela sobrasse a bola daquele jeito. Se ele estica a perna, a gente já tinha marcado o segundo gol no final do primeiro tempo. Mas não, tinha que ser assim, ele marcou aos 47. Então faltava todo o segundo tempo ainda. Aos 46, então o Iago entrou, aos 63, ele coloca o Madison no lugar do Isaac e o Edson Carioca no lugar do Bruno José. O que ele faz com isso? Ele puxa o time, porque nós tínhamos perdido o Giovanni, que era um dos meias, e o Isaac, que é aquele meia mais recatado, que eu sempre brinco, né? Então ele tira os 2 meias e puxa o time para trás, abaixa as linhas, e aí onde Deus nos acuda. Não acho que o CSA foi muito agudo, o CSA realmente, mas primeiro que ele veio cansando ao longo do segundo tempo, e ele não tem um nível de qualidade tão grande assim, né? Mas tomou um sufoco. Num determinado momento, acho que faltava 10 minutos para acabar o jogo, eles tinham 15 finalizações contra 5 do Guarani, só para exemplificar o que foi. Então o Guarani hoje teve 3 chances de gol, 2 com o Yuri, marcou um gol Yuri, marcou um gol Isaac, 2 em 3, ganhamos o jogo. O time estava coeso, alguns jogadores me irritaram um pouco enfim, daqui a pouco todos se entregaram, mas acho que alguns são calmos demais ou arriscam um pouco demais. Nós vamos falar sobre as individualidades, né? Então, e aí o Guarani faz uma vitória importantíssima, eu diria fundamental nessa altura do campeonato, né? De novo, são 3 vitórias seguidas. O Guarani nesse turno tem 20 pontos até agora. Só para vocês entenderem, no primeiro turno, nessa mesma altura do campeonato, o Guarani já é 13. E ia permanecer com 13 até a 14ª rodada do primeiro turno. Ou seja, é como se o Guarani ainda perdeu do Londrina de 3-1. Então,
o segundo turno do Guarani é absolutamente de recuperação e muito melhor do que foi o primeiro turno, obviamente, tá? Enfim, vamos para as individualidades. O Kozlinski, ele, que eu vi como falha, eu colocaria como falha um escanteio, uma falha e meia, vai. Um escanteio que ele quase toma o gol olímpico, e era uma bola difícil, mas ele meio que ia engolir aquele gol. Se é um gol, se acontece o gol ali, a gente já está falando do Kozlinski de novo. Tirando essa jogada, o Kozlinski fez pelo menos 2 muito boas defesas, né? E foi seguro ao longo do jogo todo. Então, essas 2 defesas para mim foram fundamentais para a gente não sair de lá com pelo menos um empate. Então, 6,5 para o Kozlinski. Diogo Matheus foi regular. A rigor fez a assistência para o primeiro gol. Não foi bem por querer, mas fez uma assistência para o primeiro gol. E se ouve bem, principalmente na defesa, na minha opinião. 5,5. A zaga, mais uma vez, segura. João Vitor perde muito poucas jogadas. E o Derlan, voltando agora, também foi bem. A defesa deu uma falhadinha, né? Dando espaço para o Oswaldo no primeiro gol. Então, eu vou dar 5,5, tanto para o João Vitor quanto para o Derlan. Eles não foram mal, fizeram razoável partida. O Jamerson, sempre uma peça-chave importante, não brilhou tanto hoje, mas fez uma assistência no segundo gol, que é uma, como eu disse, está ficando manjada, uma bola cantada já isso, né? O Jamerson cruza e o Yuri marca de cabeça. Então, 6 para o Jamerson. Leandro Vilela, sem nota, saiu com 6 minutos de jogo. Rodrigo Andrade, 5. Sempre uma boa qualidade no meio de campo, marca razoavelmente bem, mas deu umas bobeadinhas hoje, apesar de que sofreu uma pressão enorme. Rodrigo Andrade, 5. Giovanni Augusto jogou só o primeiro tempo, não brilhou muito, é sempre um cara importante, não comprometeu, 5. Isaac tem feito gradativamente melhores partidas. Hoje fez uma razoável partida também, marcou um gol importantíssimo para o Guarani nessa altura do campeonato, né, que empatou o jogo. Eu vou dar 6,5 para o Isaac. Bruno José não comprometeu, achei que fez partida média, 5,5 para ele. Yuri é sempre o destaque. O Yuri, para mim, cara, foi um achado que nós tivemos com esse menino. Hoje, mais uma vez, ele teve 2 chances de gol, lutou muito, é um cara sempre muito brigador, né, combatente lá na frente. Vou dar nota 7 para ele. 7 para ele por hoje, pela importância do gol e pelo conjunto da obra. São 6 gols em 7 jogos, né? É uma performance muito boa. Os que entraram, a maioria ficaram na mediana e não comprometeram. O primeiro foi o Richard Rios, que jogou um pouco mais, porque jogou todo o segundo tempo. Eu vou dar, jogou todo o jogo praticamente, né? Ele entrou aos 6 minutos. Vou dar 5,5 para ele. Eu acho que ele é um pouco, às vezes, ele arrisca demais. Vou dar um drible um pouco mais, e uma hora e aí sofre a falta, e aí ganha um tempo. Pô, não é bom isso? Não é importante? É importante, mas um dia o cara não vai dar a falta. E aí a gente pode sofrer, né? Enfim, 5,5. Índio entrou, jogou menos de 20 minutos, 5 foi muito mais para proteger a zaga, não, nem quase apareceu, mas não comprometeu. 5. Iago entrou no intervalo, mantendo a característica dele, ele puxa contra-ataques, ele é fogoso, ele é rápido, mas ele é atrapalhado pra caramba. Então, às vezes, essa atrapalhação aí que ele faz, ele cria um contra-ataque e, de fato, ele cria muito pouco para o ataque. Eu não me lembro, são pouquíssimas as oportunidades que, jogando no Guarani, ele criou condições e situações de perigo de gol. Hoje não foi diferente. Então, vou dar 5 para o Iago só. Madison e Edson Carioca, os dois entraram aos 63 minutos, o Madison no lugar do Isaac, que já estava cansado, nesse momento a gente fica sem nenhum meia praticamente, e puxa o time para trás.
O Matos é pura marcação, né? Edson Carioca, um cara que entrou meio para puxar o contra-ataque, ele é grandão, um pouco pesado, às vezes eu acho um pouco lento também, né? Meio um pouco displicente, algumas vezes não comprometeu. Hoje podia ter feito alguma bobagem, mas não acho que é o caso. O 5. Acho que o Mozart merece pelo menos um 5,5, 6 também, que fez uma estratégia boa, acabou vencendo o jogo e tá tirando o Guarani desse buraco. Isso ninguém tasca, né? Então o Guarani agora tem 32 jogos no campeonato, 38 pontos, 9 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, gols pró 27, gols contra 33, isso tudo em 32 jogos. Então o saldo de gols é menos 6 e o aproveitamento até agora no campeonato é de 39,6%. O Mozart, por sua vez, fez 17 desses 32 jogos, né? Ele tem 25 pontos em 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 18 gols pró, 15 contra. O saldo positivo de mais 3 já está ficando bem mais positivo do que a média bugrina. Aproveitamento também muito maior, 49%, tá certo? Já hoje começaram a falar um pouco do Mozart depois do jogo, se vai renovar, se vai ficar para o Paulista, que provavelmente vai. Acho que temos que esperar acabar o campeonato, gente. O ano passado nós falamos a mesma coisa para o Daniel Paulista, né? Ontem também nessa live que fiz com o pessoal do CSA, uma das críticas fortes que ele recebeu, gostam muito do trabalho do Mozart, acho ele muito inteligente, acho que ele teve 2 ou 3 passagens pelo CSA, mas a última ele não foi bem, e a última foi agora, nesse Campeonato Brasileiro, quando ele é criticado por ter montado uma equipe muito fraca para esse ano. O CSA está sofrendo, como vocês viram, assim como a gente tá sofrendo ainda também, com a má formação do elenco pelo seu Daniel Paulista. Portanto, me parece um desenho e novela repetida. Não vale a pena ver de novo. Não estou dizendo que não é ele, temos que avaliar. Acho que ele sim, com humildade, vem fazendo um razoável trabalho, um aproveitamento digno, tirando a gente do rebaixamento. Vamos falar. Então agora, para a gente não cair, precisamos de 6 pontos. Em 6 jogos. Aproveitamento de 33,3. Então, é possível, nunca foi tão possível não cair, né? Acho que não estou dizendo que está fácil, mas está na mão. O Guarani tem 6 jogos, 3 jogos em casa. Nós já vamos ver quem são. 2 vitórias livra a gente dessa, ou 1 vitória e 3 empates em 6 jogos. Eu acho que é bem possível. Desses 6 jogos, temos 3 jogos em casa. Então vamos ver. O próximo jogo, se não me engano, é segunda-feira. O Guarani joga em casa contra o Londrina. Depois, ele sai para jogar com o Ituano fora de casa. Se não me engano, no dia 8 de outubro. Ok? Em Itu, obviamente. Depois ele joga em casa de novo com o CRB. Tá? E o ideal seria que nesses 3 próximos jogos, ou seja, 2 jogos em casa, 1 fora, o Guarani já conseguisse fazer as 2 vitórias. Se tiver 2 vitórias em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, 2 vitórias e 1 empate, o Guarani escapa, faltando 3 rodadas. São 3 pedreiras, né? 2 jogos fora, Cruzeiro e Bahia, e depois o último jogo fechando aqui com a Chape, que provavelmente, eventualmente, pode estar ainda disputando para escapar do rebaixamento. A Chape hoje tem 35 pontos, neste momento estava perdendo para o Bahia, então é provável que fique 3 pontos atrás da gente e lá na frente pode ser que esteja disputando com a gente, seja um confronto direto. Temos que fazer isso não ser. Temos que fazer isso não ser verdade para a gente não entrar com a corda no pescoço nos 3 últimos jogos. Então, temos que vencer 2 jogos nos próximos 3, sendo que 2 desses 3 jogos são em casa, né? E jogos ganháveis. Londrina em casa, é um jogo difícil, Londrina está disputando para subir, e o CRB em casa, que se não é um jogo fácil, é um jogo super ganhável. Tanto um quanto outro são ganháveis, mas o Londrina acho que está hoje um pouco mais montado, um pouco mais
um pouco melhor montado do que o próprio CRB. E o Ituano fora de casa, que ultimamente não temos dado tanta sorte com o Ituano, mas já foram um time que a gente tem um retrospecto bem positivo, né, lá no passado. E eu acho que é um jogo em Itu, perto de Campinas, a torcida pode apoiar. Acho que é um jogo importante no sábado, 6h30 da tarde, se eu não estou enganado, um jogo bom para que a gente possa apoiar e escapar, quem sabe, de vez dessa zona de rebaixamento, tá bom? Bom, gente, é isso. Estamos contentes. Vamos passar um final de semana tranquilo. Vamos votar com consciência no domingo. E a gente volta provavelmente no domingo, no pré-jogo do jogo aqui em casa que a gente faz contra o Londrina, tá bom? Um grande abraço. Uma outra coisa. Claro que o Guarani pode, mas não escapou ainda. Então precisamos do apoio da torcida. Por que não escapou ainda? Porque primeiro precisamos fazer 2 vitórias em 6. Mas mais do que isso, o Guarani tem alguns desfalques. O Vilela já não joga porque está suspenso e machucado. Mas nós temos alguns possíveis desfalques por contusão. Saíram mancando Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, além do próprio Leandro Vilela. Temos bastante preocupações aí. E o jogo já é segunda. Então não sei se vai dar tempo de recuperar. Vamos torcer para que a gente consiga montar um time que seja minimamente competitivo para conseguir ganhar ter mais uma vitória, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom final de semana, até mais, tchau.